Olá, hoje o nosso tema é sobre os reflexos da pandemia do coronavírus no transporte de cargas em Mato Grosso. Antes de anunciar o nosso entrevistado, eu tenho ressaltado aqui que o RD News tem trabalhado em sistema de home office, todas as equipes, e aí a empresa tem sido aberta apenas para a nossa equipe do RDTV, uma vez por semana para gravar entrevistas. Estamos soltando as entrevistas mais espaçadas aqui no site, mas continuamos falando das diversas nuances desse assunto, desse tema. Tivemos todo o cuidado ao chegar aqui, estávamos até aqui no estúdio com as máscaras, inclusive o nosso entrevistado, temos álcool gel disponível, temos respeitado esse distanciamento para fazer a nossa parte também nesse momento muito sério, né? Não só do nosso estado, do nosso país, mas do mundo todo. Então, sobre a questão de transporte de cargas, Mato Grosso é um estado que depende, né, de escoamento de safra, tem super safras, é o maior produtor de grãos, de carne do país. Então, hoje nós vamos conversar com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Mato Grosso, o Sindimate, Eleus Vieira Morim, que aceitou aí o nosso convite. Obrigada por estar aqui, Eleus. Obrigado. E já de pronto, gostaria de saber com você, assim, a gente sabe que muitos setores estão sofrendo, em especial o de vocês, né? O que vocês já estão sentindo nesse tempo, que nós já temos aí mais de um mês, né, de isolamento? Como é que está hoje a situação aqui no estado do setor? Bom dia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os motoristas, carreteiros, motoristas, entregadores e toda a classe do setor do transporte rodoviário que manteve suas atividades. Colocamos como meta continuar o nosso trabalho. Primeiro que ele foi decretado como atividade essencial pelo presidente da República, e depois os governos estaduais e também os municipais continuaram com essa postura de manter a atividade do transporte rodoviário de carga como atividade essencial. O que foi muito importante, porque é nós que entregamos o medicamento, é nós que entregamos o alimento, transportamos a produção agrícola toda para toda a exportação, para o mercado interno. Então, antes de tudo, eu gostaria primeiramente de agradecer a todo o trabalhador do transporte rodoviário por ter continuado o seu trabalho. Dentro, sim, de toda a questão da segurança, de manter a saúde de cada trabalhador, todo transportador tem feito isso com responsabilidade. O primeiro momento, o impacto, nos primeiros 30 dias não sentimos. Depois, passamos a sentir, sim, já uma queda no movimento muito brusca. Hoje temos uma queda de 45% em toda aquela movimentação do transporte de carga que havia anteriormente. Tivemos uma queda de 45% comparado com o mesmo período do ano passado. Isso em Mato Grosso? Isso a nível de Brasil. No Mato Grosso, o número é um pouco menor. Depende cada segmento da atividade do transporte rodoviário. A atividade da carga fracionada, que é aquele que trabalha com a entrega de mercadorias em mercados, esse não caiu, mas em lojas, em shopping, no mercado aberto em si, esse caiu até 70%. O que cresceu foi o agrícola, o transporte agrícola, e o transporte do e-commerce, aquele produto que é comprado pela internet. Esse teve um aumento considerado proporcionalmente ao mesmo período do ano passado, de 25%. Nossa, e tem alguma região do estado que está sentindo mais essa queda? Principalmente a capital. E as grandes cidades como Rondonópolis, Sinop, todas essas que tiveram os shoppings e os mercados, o comércio em si fechado, essa realmente teve. Um baque no segmento, nesse sentido, foi muito grande. As principais cidades do Mato Grosso as que mais sentiram o impacto do fechamento do comércio e da indústria também. Nossa esperança é que com a volta agora, a abertura que está sendo gradual, nesse período agora, que principalmente Cuiabá começou ontem a atividade novamente, é que venha
a ter um aumento na produtividade e no trabalho de todo o trabalhador do transporte. A gente viu muitas histórias no início de motoristas que estavam com dificuldades nas estradas de conseguir, por exemplo, parar num local que estivesse aberto para se alimentar, né? Aqui mesmo, próximo de Cuiabá, eu sei de casos de pessoas que fizeram campanhas para levar ali para os postos ali na saída, enfim. Essa situação perdurou durante esse mês? Como é que vocês lidaram, né, com isso? Essa questão de falta de estrutura para o motorista que vai precisar parar, pousar, se alimentar, às vezes está até com a família junto? Eu acho que isso houve um trabalho muito importante por parte das prefeituras e também de todos, falando do agronegócio, dos produtores também, em estarem conscientizando principalmente os donos de restaurante à margem de rodovias para que mantessem aberto, para que tivesse um atendimento aos motoristas. Isso foi muito importante, esse trabalho de conscientização. Teve realmente um impacto, foi muito ruim. Eu mesmo, numa viagem que eu fiz até a Alta Floresta, eu vi na pele como o pessoal estavam fazendo para poder se alimentar. Houve no início essa parte toda aí do medo de como contrair a questão do vírus, e aí acabou, mesmo os trabalhadores continuando trabalhando, não tendo essas condições para ele. Hoje voltou ao normal, a gente sente que os postos voltaram a funcionar, o restaurante, a alimentação para o trabalhador hoje tem sido normalizada. Vamos fazer assim um comparativo antes e depois. A gente sabe que a gente está ainda no primeiro semestre, mas praticamente no meio do ano. Vocês tinham uma estimativa antes do coronavírus? Qual era a expectativa para esse ano de 2020? Porque assim, a gente entrevistou vários setores que falavam e tinham uma expectativa positiva de aumento. E de repente, como é que veio essa onda, né? Essa loucura toda que a gente está vivendo? Você tem como fazer esse parâmetro, Eleus? Tínhamos uma esperança muito grande. A economia ela vinha aquecendo. Um primeiro momento tinha ali uma perspectiva de crescimento de 2,5%. Para o segmento do transporte rodoviário, nós tínhamos aí uma esperança muito grande de crescimento aí chegando até de 5%, comparado com tudo aquilo que a gente vinha acompanhando. Uma das políticas do governo que ele vinha fazendo é de ampliação da recuperação de rodovia, construir novas rodovias e também uma política de renovação de frota. O que muito para nós seria gratificante, porque a nossa colocação não era só de colocar mais veículos no mercado, mas sim de retirar os veículos velhos e com essa política de renovação de frota do BNDES, automaticamente ter aí um incremento na venda e também na capacidade do transportador rodoviário. Isso tudo ficou agora para segundo plano. O plano principal agora é sobreviver. Está todo mundo agora focado em manter as suas empresas, manter os empregos, continuar gerando empregos, ou pelo menos manter o que tem para que as empresas não fechem. E o segmento do transporte, ele não é diferente, não. Ele realmente, se o comércio está fechado, não vai transportar. Se a agrícola e parte do agronegócio não estiver funcionando normalmente, vai ter a queda na produção. Mas, pelo contrário, o agronegócio, ele está aquecido, mas o comércio em si, esse realmente sentimos o baque. Essa preocupação nossa também veio na queda dos negócios. Quem já investiu, quem está aí, já está com financiamento em andamento, como é que está sendo a política, né, do governo, do BNDES, então, em relação aos casos que já estão aí com alguma dívida para esse ano? Só para você poder ter um número de ideia de quantas empresas de transporte rodoviário existem hoje no Mato Grosso. Existem hoje no Mato Grosso 3.650 empresas de transporte rodoviário de carga. Dessas empresas, você imagina, tem empresário que tem 2 caminhões, 3 caminhões, 5 caminhões, tem também empresário que tem 50, 100, outros 1.000 caminhões. São empresas hoje que todas elas têm sido impactadas na questão dos financiamentos. O governo deu apoio aí de prorrogação dos financiamentos e que particularmente não atende ao nosso segmento, não. O que nós precisamos mesmo é de uma política que possa transferir esse financiamento para um longo prazo,
para que esse impacto que todo mundo está prevendo aí, que ser de 6 meses até 8 meses, e não somente de 3 meses, como o governo deu. Uma prorrogação no financiamento de 3 meses e a questão do pagamento da carga tributária. O governo do estado não abriu mão, a prefeitura municipal também não abriu mão, somente quem abriu aí uma política de prorrogação do imposto foi o governo federal, que é muito tímida comparado com a preocupação que nós temos hoje. E o que vocês pretendem fazer, então, para buscar aí uma renegociação, ou, enfim, fazer uma pressão? Como é que vocês pensam em buscar soluções para isso? A nossa entidade maior é a CNT, Confederação Nacional do Transporte, e ela, juntamente com todas as lideranças a níveis estaduais, estão buscando junto à Frente Parlamentar da Logística que existe hoje, que inclusive o presidente é o senador Wellington aqui do Mato Grosso, um apoio nesse sentido. Qual que é o apoio maior? O apoio é a redução da carga tributária, nesse primeiro impacto, a redução da carga tributária e um parcelamento da dívida tributária que tem todo o transportador. Esse trabalho nós já estamos fazendo juntamente com a bancada nossa parlamentar. Bom, a gente está falando aí de reflexos da Covid, mas vocês já tinham alguns problemas que vinham acontecendo, né? E aí eu queria, de repente, que você, por exemplo, roubo de cargas, que é até uma das sugestões suas da gente conversar sobre isso aqui. Vocês já vinham cobrando do governo do estado, né, medidas mais efetivas para o problema de roubo de cargas no estado, né? Como é que está isso, Elio? A questão do roubo de carga, o roubo de carga hoje ele alimenta o crime organizado. Eu falo muito isso daí nas reuniões que nós temos com a parte da segurança do estado, que o bandido, quando ele vai roubar um caixa eletrônico, ele pode chegar lá e encontrar 1.000, 10.000, 5.000 ou 100.000, tá? Ele está aí na cega. Quando ele rouba um caixa eletrônico hoje, qual é o primeiro impacto que tem hoje? Roubou o caixa eletrônico, o bandido já sabe hoje que quem vai combater ele é o GCCO, uma equipe altamente especializada, e essa equipe vai para cima e acaba prendendo realmente esses vagabundos. No crime organizado, hoje, ele virou agora a especialidade, ele partiu para o roubo de carga. Porque o roubo de carga, ele começa a trabalhar uma carga de eletroeletrônico, em média 600 mil a 1 milhão de reais. Esse bandido, ele já sabe o valor que ele vai ter. Ele já tem uma noção e ele acaba trabalhando em cima disso. E ele consegue, com isso daí, movimentar a economia do receptador, que é o bandido covarde, aquele bandido que vai lá realmente e compra o produto, tá? Do bandido otário que foi aquele que arriscou a vida dele. Então hoje não existe um combate ao crime organizado no roubo de carga. Não existe isso daí. Hoje no estado do Mato Grosso a gente vê cada vez o crime aumentando mais. O aumento no ano passado, 2018 para 2019, foram, conforme números apresentados pela própria Secretaria de Segurança, de 25%. Só no roubo de cargas? Só no roubo de cargas. Nossa. E a própria seguradora hoje, quando fala roubo de carga no estado do Mato Grosso, nós temos um acréscimo na nossa taxa de segurança. Então, por exemplo, hoje, a franquia que nós temos hoje, a taxa que era de 0,02, hoje é 0,04 sobre o valor da mercadoria. Nossa. Quer dizer, aonde tem mais roubo de carga, também tem um aumento do custo para o transportador. E, ora, isso é repassado para a economia. Com certeza. Nós já temos também uma política tributária, né, alta, né, talvez um dos ICMS mais altos do país. E aí quem sofre é o próprio consumidor, né? Juntamente com esse impacto do roubo de carga, veio aí o crime também do roubo de peças caras de veículo. Temos caminhões hoje que têm 35 módulos, equipamento especializado que fazem o funcionamento do caminhão. Tem módulos desses que custam 20 mil reais. Aí veio mais uma vez o roubo dessas peças e o maldito do receptador, daquele que compra essas peças roubadas. Existe hoje uma lei no estado do Mato Grosso, que é a lei que combate ao receptador de carga, e essa lei ela foi aprovada no final do ano do última gestão do governador Sival e foi sancionada pelo governador Pedro Taques.
aonde essa lei ela combate, a lei 158, que ela combate o crime do receptador de carga. O que ela proíbe? Aquele estabelecimento que receptaram uma carga roubada, ele tem a inscrição estadual e o CNPJ bloqueado para continuar a funcionar. Só que essa lei não é colocada em prática aqui dentro do Estado, o que seria uma ferramenta que poderia auxiliar aos delegados e à polícia no combate ao roubo de carga. Mas falta fiscalização? Qual seria o ponto fraco aí disso, da não aplicação de uma lei dessas? Então... O que nós vemos aí é a falta de coerência. Qual que é a coerência? É o entrosamento entre quem realmente prende com quem vai fazer a cassação disso daí. A falta de entrosamento entre o Sistema de Segurança Pública e a Secretaria de Fazenda. Se essa realmente a Secretaria de Fazenda ela cumprisse, cassasse a inscrição estadual daquele inquérito que já está consolidado pelas forças policiais, com toda certeza poderia ter aí um reflexo muito grande de apoio no combate ao crime de carga. Bom, na verdade, assim, a gente está vendo que todos os esforços estão se voltando para as medidas, né, para se conter aí o avanço da pandemia, enfim, mas por outro lado, esses reflexos, como você falou, podem ser sentidos, a segurança, aumento, né, na verdade, aumento da criminalidade, cargas, às vezes tem os alimentos, né? Então, assim, que fica aí, de repente, um alerta, né, para as autoridades que se olhe de uma forma um pouco mais apurada nessa questão. Agora, também um alerta para nós consumidores, a gente que for, de repente, precisar comprar uma peça, isso você acha que, porque é a ponta ali, né? Você vai comprar uma peça que você sabe que é muito cara e está muito barato naquela empresa, você tem que desconfiar, né? Os delegados falam muito disso, fazem um trabalho de divulgação muito grande. Temos a doutora delegada Elaine na Várzea Grande, que ela é muito firme no combate ao roubo. E ela fala muito bem claro, só existe o roubo do celular hoje porque existe o cidadão que vai lá e compra aquele celular que foi roubado de outra pessoa. Fiscal, e baratinho. Não se preocupa em saber o que houve com aquele celular. Porque como é que você compra um celular de R$1.000 por R$200 e você não tem a preocupação de imaginar que aquele celular alguém pode ter perdido uma vida? É da mesma maneira também na questão da parte do roubo disso daí, da receptador. Precisamos que realmente a sociedade entenda que o barato realmente, atrás do barato, que aquela peça barata, ali tem alguém que de repente perdeu uma vida, um motorista que perdeu uma vida, que foi vítima de um roubo de carga, que foi vítima de um roubo de peça cara, e que ali realmente o crime organizado está atuando para valer. Bom, para a gente encerrar, tem algo que você gostaria de abordar que a gente não conversou, Eleusa, nessa entrevista? Ou falar, de repente, de qual a expectativa para o setor para esse ano? Nós temos um pedido que a gente sempre faz e a gente coloca em nossas reuniões e toda oportunidade com a parte política. Governador, cumpra o que o senhor prometeu. O senhor prometeu de reduzir a carga tributária para o ICMS do diesel no estado do Mato Grosso. O senhor colocou bem claro, o governador deixou bem claro que ele iria fazer a redução da alíquota do ICMS no combustível do diesel. O diesel, quem usa ele, é para trabalhar. O transportador autônomo, ou a cooperativa, ele usa o diesel para quê? Para trabalho, para fomentar o trabalho. E o senhor prometeu, foi promessa de campanha, que o senhor iria reduzir a carga tributária. O senhor não cumpriu, não fez, e para nós hoje, cada vez mais, a carga tributária no consumo do nosso principal ingrediente para trabalhar, que é o diesel, até hoje, a gente fica acompanhando aí que é uma concorrência desleal. Quem tem uma transportadora no Mato Grosso Sul, quem tem uma em Goiás e quem tem uma no Mato Grosso. O impacto é muito grande. Ok, obrigada. Vamos ver, de repente, se a gente consegue trazer alguém aqui do governo do estado para trazer alguma resposta, né, a essa questão. Promover um debate, nem que seja de uma forma espaçada, né? Mas vamos tentar manter esse assunto em pauta aqui. Obrigada, Eleusa, por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço.
Bom, nós conversamos com o Eleus Vieira Amorim, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Mato Grosso, o Sindimate. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites da RDTV, RD News, com chamadas nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fica essa dica para você, você que atua no setor, você que conhece alguém, tem parentes, encaminhe essa entrevista até para se manter atualizado de como é que está essa situação. E a gente vai tentar sim, vamos tentar trazer, buscar, né, respostas a essas questões trazidas aqui. Obrigada pela sua audiência. Cuide-se, cuide dos seus, use a máscara. A partir de essa semana já tem multa, mas independente de multa, né, vamos nos cuidar para a gente passar logo por isso. Até a próxima.